mesmo a abrir a Bíblia de vocês no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Nós vamos dar início nesse momento ao nosso estudo bíblico sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Queridos, esse culto é para quem gosta de Bíblia, né? Para quem gosta de Bíblia. Então, eu já vou logo antecipando que o formato aqui não será um formato de uma pregação, mas sim de um estudo. E eu tenho certeza que o que você vai aprender conosco aqui nesta manhã será algo especial. Nós iremos estudar dentro desse texto lições preciosíssimas, que eu tenho certeza que você ainda não descobriu. Amém? Êxodo capítulo 12, você que não tem um exemplar bíblico, temos aí na tela o texto referido. Aliás, eu vou pedir muito a ajuda do pessoal da técnica, porque nós vamos ler alguns textos referente ao nosso estudo bíblico sobre a Páscoa. O primeiro deles está no capítulo 12 de Êxodo. Eu quero aqui já desejar boas-vindas aos nossos internautas. Nós estamos aí com uma audiência muito boa, viu, gente? Tem muita gente que está nos assistindo, mandando aqui o seu glória a Deus, o seu aleluia. Eu quero louvar a Deus por todos vocês que estão, de certa forma, se comunicando conosco por intermédio da live. Eu também queria desejar as boas-vindas à nossa irmã Ivanete, que está nos visitando pela primeira vez. Aonde está a nossa irmã? Ali está a nossa irmã Ivanete. Tem mais algum visitante em nosso meio nessa manhã? Que Deus abençoe. Como é que a igreja vai desejar as boas-vindas à nossa irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe, seja muito bem-vinda, você está na casa do Pai. Amém? Vamos dar início, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, do verso de número 1 ao versículo de número 14. Você que pode e tem uma caneta e uma folha já separada, por favor, use ela. Você que está em casa também pode fazer as suas anotações. Versículo de número 1, preste bem atenção no que o texto irá nos ensinar. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio. Diga comigo, princípio. Mais uma vez, princípio. Vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem.
E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado aonde, gente? Aonde, gente? Assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã, queimareis aonde? No fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Diga comigo: lombos cingidos, mais uma vez, lombos cingidos, sapatos nos pés e cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Queridos, eu vou pedir até um pouco de paciência com vocês. Por se tratar de um estudo bíblico, é muito importante nós conhecermos o pano de fundo desse texto, aonde Deus está instituindo a primeira Páscoa celebrada na terra. E o que chama atenção é que o texto, ele declara que essa primeira Páscoa, ela não foi celebrada na terra prometida. Essa primeira Páscoa, ela foi celebrada na terra do Egito, na terra da escravidão. Para começarmos, nós temos um cenário: a festa da liberdade na terra da escravidão. E é nesse cenário que a Páscoa, ela vai ser instituída. Mas antes, observe uma coisa. Eu não sei se vocês já perceberam que todos os anos a Páscoa, ela muda de data. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender como que foi definida a data da Páscoa cristã a cada ano. Bom, normalmente a Páscoa, ela é celebrada entre os meses de março e abril do nosso calendário. Isso corresponde ao mês de Abib do calendário hebraico, mês esse que é o primeiro mês do ano judeu, que corresponde ao mês da libertação do povo hebreu nas terras egípcias. Se você analisar comigo o verso de número 1, por favor, coloque aí na tela o versículo de número 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês dos meses do ano. Ou seja, esse mês que é citado aí, futuramente, ele será chamado de Abib. Abib, o primeiro mês do calendário judaico. E é neste mês de Abib que Deus vai instituir a Páscoa. Mas no nosso calendário, este mês de Abib, dentro do calendário hebraico, vai corresponder aos meses de março e abril do nosso calendário. Mas a dúvida ainda continua: por que cada ano a Páscoa muda de data? Por exemplo, em 2019, há 3 anos atrás, o feriado de Páscoa foi no dia 21 de abril. Já no ano seguinte, em 2020, foi celebrada no dia 12 de abril. E agora, em 2021, está sendo celebrado no dia 4 de abril. E pasmem, em 2024 volta para o mês de março, que será celebrada no dia 31 de março.
E isso tem uma explicação. E a explicação está baseada em um sistema complexo, criado para tentar combinar diferentes calendários astronômicos, como o calendário hebraico, romano e egípcio. Já o calendário ocidental, que é o nosso, é chamado de calendário gregoriano. É assim chamado porque no ano de 1582, o Papa Gregório XVIII, ao corrigir o calendário, até então chamado de calendário juliano, este calendário criado, a mando e para homenagear o imperador, ou um imperador chamado Júlio César, por isso que ele é chamado de Juliano, o Papa Gregório, ao somar os 10 últimos anos, somando também os anos bissextos, acabou errando o cálculo em aproximadamente 10 anos. Na época, o comentário que ocorria é que na noite do dia 4 de outubro de 1582, que foi a noite em que o Papa Gregório XVIII vai tentar corrigir ou elaborar um novo calendário, errando a somagem de 10 anos, correu-se um comentário que o Papa Gregório, ele foi dormir no dia 4 de outubro de 1582 e acordou no dia 15 de outubro de 1582. Então houve essa diferença de aproximadamente 10 anos. Como era um trabalho ardiloso, complexo, para se remontar esse calendário, a população ocidental decidiu continuar a acompanhar esse calendário chamado de gregoriano, que é o nosso calendário. Mas isso não ocorre em outros lugares, e para atender às outras tradições judaicas e cristãs, ficou decidido que a cada ano a Páscoa é celebrado em datas diferentes, até para atender às outras tradições. E a partir dessa definição, desse sistema, ficou definido que a Páscoa deve ser festejada no primeiro domingo do mês, ou seja, no mês de Abib do calendário judeu, e isso corresponde ao nosso calendário entre o mês de março e abril, após a primeira lua cheia, depois da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. E por isso que a todo ano a Páscoa muda de data, podendo oscilar entre o dia 22 de março e o dia 25 de abril. Então essa é a explicação porque que as datas da celebração da Páscoa mudam de ano para o próximo ano. Aliás, segundo as tradições judaicas e cristãs, baseados nos contextos dos textos de Êxodo 12 e de Lucas capítulo 2, o texto que narra o nascimento de Jesus, Jesus teria nascido e também crucificado e morto entre os meses de março e abril do nosso calendário, isto é, para os hebreus, o mês de Abib. Bom, explicado sobre a definição das datas da Páscoa, eu gostaria de passar agora a estudar sobre o significado da Páscoa, ou o verdadeiro significado da Páscoa. Mas antes, vamos entender um pouco sobre o folclore da Páscoa. Primeiro, nós temos dentro da celebração da Páscoa o folclore do coelhinho da Páscoa. Quem já ouviu falar aqui da história do coelhinho da Páscoa? Já parou para se perguntar de onde que vem essa tradição do coelhinho da Páscoa? Ouça, a tradição do coelhinho da Páscoa foi trazido para a América pelos imigrantes alemães entre o século 17 e o século 18 da nossa era. Essa tradição é oriunda do antigo Egito, lugar onde foi celebrada a primeira Páscoa judaica. E no antigo Egito, o coelho simbolizava o nascimento e a nova vida de um casal que gerava um filho. E alguns povos da antiguidade consideravam o coelho como um símbolo também da lua. Portanto, é possível que ele tenha se tornado símbolo pascual devido ao fato de a lua determinar a data da Páscoa, pois Abib
é tido como um mês lunar. E entre eles, entre os egípcios, entre as civilizações antigas, os coelhos são animais notáveis por sua grande capacidade de reprodução e geram grandes ninhadas. Com isso, o coelho passou a representar e simbolizar uma nova vida. E esse fato passou a simbolizar a Páscoa, que marca a libertação do povo hebreu do Egito e a ressurreição de Cristo para os cristãos, que também celebram uma nova vida. Porém, a Bíblia diz, e desmistificando essa tradição, que não é o coelho o símbolo da Páscoa, e sim o cordeiro para os hebreus e Jesus para os cristãos. Um outro fato também interessante é que existe também uma lenda de que uma mulher pobre coloriu os ovos de galinha e os escondeu para dá-los aos seus filhos como presente de Páscoa. Quando as crianças descobriam os ovos, um coelho teria passado correndo, e espalhou-se então a história de que o coelho é que trazia os ovos de Páscoa. Desde então passou a acreditar no coelhinho da Páscoa. Ao passar do tempo, os ovos de galinha passou a ser ovos de chocolate, para atender à crença da tradição e o comércio do feriado sagrado. O segundo folclore da Páscoa está no sentido do significado do termo Páscoa. Aliás, eu não chamo de folclore, eu chamo de uma realidade. Já pararam para se perguntar qual é o significado da palavra Páscoa? Eu citei aqui uma tradição do coelhinho da Páscoa, uma tradição humana, uma tradição que foi trazida pelos alemães entre o século 17 e o século 18, onde tem a sua originalidade no Egito Antigo. Mas o verdadeiro sentido do termo Páscoa, ela vem a partir de Êxodo 12. Por exemplo, a palavra Páscoa, etimologicamente, e quando eu uso o termo etimologicamente, a etimologia é a ciência que estuda a origem de todas as palavras. E a palavra Páscoa, etimologicamente falando, vem de um termo hebraico conhecido como Pesach. E Pesach, palavra hebraica para Páscoa em português, é derivado de um verbo hebraico chamado passar. E esse verbo significa saltar, pular, passar. Então a palavra Páscoa significa, em outras palavras, saltar ou passar. E esse significado faz a referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. E essa 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos egípcios. Mas na terra de Gósen, o anjo da morte não pôde entrar na casa dos hebreus por causa da marca do sangue do cordeiro nas laterais da porta. E isso é fato, porque quando o anjo da morte entra na terra do Egito, mata todos os primogênitos, porém quando quando o anjo da morte vai passar na terra de Gósen e ver a marca do sangue, ele pula por cima, ele passa por cima. Então o termo Páscoa vem desse ato do anjo da morte pular ou pulpar a casa marcada com sangue. Isso tem um significado para nós. Páscoa para nós significa livramento de morte. Se o anjo da morte ele passou na terra do Egito para tirar a vida, na casa do hebreu ele não pode entrar, porque ali tem a marca do sangue. Isso é muito importante. Então, para começo de história, o termo Páscoa significa livramento de morte. E a Páscoa, ela deve ser entendida sobre 3 aspectos. E eu agora vou passar a explicar o verdadeiro sentido da Páscoa. Como eu disse, a Páscoa, ela envolve 3 aspectos da vida. A Páscoa envolve o passado, o presente e o futuro. Digam comigo, a Páscoa
mais alto que você pode. A Páscoa aponta para 3 aspectos da vida. Diga comigo: passado, presente e futuro. Esse é o verdadeiro sentido. A Páscoa aponta para o passado, presente e futuro. Vamos examinar a Páscoa no passado, para depois chegarmos no presente e no futuro. Primeiro, como que foi a simbologia, ou como foi a Páscoa no passado e a sua representatividade? Primeiro, a Páscoa no passado. A Páscoa é uma celebração instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. A primeira Páscoa judaica ocorreu por volta do ano de 2500, antes de Jesus nascer. Se nós estamos no ano 2000, e se a primeira Páscoa foi celebrada 2500 anos antes de Jesus nascer, então a primeira Páscoa está distante de nós há mais de 4500 anos. Então há mais de 4500 anos celebrou-se a primeira Páscoa no Egito. E pasme, a Bíblia em Êxodo 12 dá uma data para o primeiro dia da Páscoa. Ela foi celebrada por volta do ano de 2500, no dia 14 do mês de Abib. 14 do mês de Abib. Já já nós vamos ler o texto que comprova essa informação. Esse mês, o mês de Abib, se tornou o primeiro mês do calendário judaico. Se você pegar a Bíblia, e por ser extenso o texto, nós não vamos ler agora, mas você pode anotar. Se você ler Deuteronômio capítulo 16, Deus vai instituir, como regra de fé, as 3 principais festas judaicas, encabeçada primeiro pela Páscoa, seguida pela festa das semanas, e termina com a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas são consideradas festas anuais judaicas, que até hoje os judeus celebram. Agora vamos examinar a Páscoa no passado e o seu simbolismo. Primeiro, a Páscoa no passado. Ouça, nós não devemos esquecer que a primeira Páscoa, além de ser celebrada de ano em ano pelos hebreus, também aponta para o futuro. A Páscoa no Egito era uma tipologia que aconteceria, ou daquilo que aconteceria no Novo Testamento. Só para quem não sabe, tipologia é uma matéria da teologia que ensina que os fatos do passado apontam para o futuro. Então todo o relato desse texto de Êxodo 12 tem um simbolismo para aquela nação no Egito há 4500 anos atrás, mas que ela tem uma representatividade no presente e no futuro. Primeiro, eu não sei se você prestou atenção no texto, a Páscoa, ela inicia um novo calendário para o povo judeu. Volte comigo em Êxodo 12, versículo de número 1. Até aqui os irmãos estão entendendo? Você que está aí na live, até aqui dá para entender? Dê um sinal, um ok, para que possamos saber que você está entendendo. Ouça, olha só o que a Bíblia diz. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, ou seja, o primeiro mês do ano, e este vos será o primeiro dos meses do ano, ou seja, o mês de Abib. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, toma cada um para si o cordeiro. Então, observe, primeiro, a Páscoa no passado representa a inauguração de um novo calendário. E isso indica que a Páscoa é o início de uma nova vida. A Páscoa, como eu disse no começo, é a festa da liberdade na terra da escravidão. E se ela é uma festa da liberdade na terra da escravidão, então ela começa com uma novidade de vida. Por quê? Porque a Páscoa é o início de um novo calendário.
E quem concorda comigo que começar é difícil? Mais difícil ainda é recomeçar. E é por isso que a Páscoa, ela precisa nascer em nossos corações todos os dias. Porque quando nós olhamos para a Páscoa, nós olhamos Deus separando um povo na terra da escravidão, colocando eles em liberdade, dizendo: a partir de hoje, vocês vão começar um novo ano, um novo mês. A Páscoa, a festa da liberdade, começa com um novo calendário. E esse primeiro mês é o mês judaico conhecido como Abib. E o termo Abib, que em hebraico significa espiga, ou seja, o trigo para os hebreus que colhiam no Egito, ficava para o abastecimento egípcio. E agora em liberdade, Deus daria o próprio trigo ao povo hebreu na sua liberdade. Ou seja, eles não colheriam mais o trigo para Faraó, e sim para eles. Quem crê nisso? Se o mês de Abib significa em hebraico espiga, e nada melhor do que simbolizar a Páscoa com a espiga. Porque, veja bem, como é que vocês acham que os hebreus construíam os tijolos egípcios? Argila misturado com a palha do trigo, com a palha da espiga. E Deus estava dizendo: a partir de agora vocês vão ser colocados em liberdade. Eu inauguro um novo ano, um novo calendário, e tem mais: as espigas que vocês colherem, o trigo que vocês colherem, não vai mais abastecer o Egito. Vocês vão sobreviver do trigo que eu vos der. Começamos a Páscoa dessa maneira, no passado. Segundo, na Páscoa, lá no passado, o cordeiro morreria pelas famílias. Olha o versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10, que mês? Deste mês de Abib, ou seja, dia 10 de Abib, tome cada um para si, o que, gente? Um cordeiro. Continue o texto. Seguindo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, ou seja, cada família. Olha o versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então nós temos aqui uma segunda lição da Páscoa no Egito. O cordeiro morreria pelas famílias. As famílias deveriam se reunir em volta da mesa para comer o cordeiro no dia 14 do mês de Abib. O intuito dessa Páscoa era reunir as famílias, pois Deus entendia que não há liberdade se a família não estiver em volta da mesa. Olha que lição sensacional. Deus estava dizendo: o cordeiro vai morrer pela família, pois Deus entendia que não há liberdade se a família não estiver em volta da mesa. Se você analisar bem, isso aqui é evangelho. O cordeiro que morreu para cumprir o que Deus disse para Abraão: e abençoar-te-ei todas as famílias da terra. Quem se sente abençoado? Quem sente que a sua família é abençoada porque o cordeiro morreu? Glória a Deus. Terceiro, a Páscoa no passado, o sangue do cordeiro nas laterais da porta representava a proteção contra a morte. Olha o versículo 7, o próximo versículo. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Oh glória! Isso quer dizer que a Páscoa representa proteção
contra a morte. O que representaria a integridade das famílias hebreias era a marca do sangue nos umbrais da porta de suas casas. E a pergunta nessa manhã é: a porta da sua casa continua com as marcas do Cordeiro? Porque se tiver as marcas do Cordeiro, a sua família, ela recebe proteção contra a morte. Aleluias. Quarto, a Páscoa teria ingredientes indispensáveis ordenados por Deus. Veja que Deus cuida até dos ingredientes da Páscoa. Veja o versículo 8 ao versículo 10. O próximo texto. E naquela noite comerão primeiro a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru. Diga comigo, não era para comer a carne crua, nem cozido em água. Diga comigo, nem cozido em água, senão assada ou assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Ouça, aqui Deus, ao instituir a Páscoa e ordenando ela para Moisés, Deus se preocupa com os ingredientes dessa Páscoa. Ou seja, Deus vai cuidar dos detalhes da Páscoa. Porque em sã consciência, vamos lá, a não ser aqueles momentos específicos, Deus, que é grande, que é chamado de El Shaddai, que é o Jeová, que é o poderoso na guerra, por que Ele teria preocupação em cuidar do ingrediente da Páscoa? Por que Deus se preocuparia em cuidar dos detalhes da Páscoa? Porque cada detalhe da Páscoa tem uma mensagem que Ele está transmitindo ao seu povo. Por exemplo, primeiro, a carne do cordeiro deveria ser assada no fogo e não deveria ser consumida crua. Isso aponta para as dores de Jesus pelo sofrimento do fogo da provação na cruz. Isso representa que todas as aflições na terra da dor seriam consumidas pelo Cordeiro da Páscoa. Não, Deus dizendo, não deveria ser comido a carne crua, porque não deveria sobrar nenhuma lembrança dos sofrimentos na terra da dor. Toda a carne do cordeiro deveria ser assada no Egito, simbolizando o término dos sofrimentos. Ou seja, aquela carne assada no fogo tem um significado e aponta para a cruz. Veja bem, aquela carne, aquele cordeiro assado, representava que no cordeiro que estava no fogo, e fogo na Bíblia significa provação, sofrimento, dor, fazendo Deus lembrar aos hebreus dos 430 anos de dor e escravidão no Egito. Tudo aquilo estava concentrado no símbolo do cordeiro sendo assado no fogo. Porque Deus estava dizendo, e diz no texto de Êxodo 12: vocês vão comer a última vez na terra do Egito. Deus estava dizendo, o cordeiro assado representa todos os períodos de dores, todos os períodos de sofrimento que vocês tiveram na terra do Egito. E hoje à noite é a última vez que vocês vão sofrer na terra da escravidão. Então a carne assada representa a concentração que aquele cordeiro assado levaria para o fogo. Deus estava dando término em toda a dor na terra do Egito. Segundo, o cordeiro deveria ser consumido com os pães asmos. E esses pães é chamado de asmos, porque ele não possui o ingrediente do fermento. Todos nós sabemos que o fermento é o ingrediente que faz a massa do bolo crescer. O fermento era o acréscimo que fazia o pão crescer. E Deus, olha só,
E Deus ordenou que o pão não deveria ter acréscimos. Não pode haver acréscimo naquilo que Deus já predeterminou. Se Deus determinou algo para a sua igreja, não pode haver mais acréscimos. Porque se houver acréscimos, nós estamos transmitindo uma mensagem para Deus dizendo que Ele não é suficiente. E quem aqui crê que Deus é suficiente para você? Terceiro, Deus ordena a Moisés a colocar no ingrediente da Páscoa ervas amargas. Ervas amargas. E essas ervas amargas tinham sabor de fel ou do fel, uma substância amarga. Esse fel, essa erva amarga, deveria ser consumido junto ao cordeiro assado, acompanhado com os pães sem acréscimos. E o intuito de Deus ao colocar esse ingrediente no cardápio da saída do Egito é fazê-los lembrar que as amarguras do Egito ficariam para trás, e para as gerações futuras não esquecerem do sofrimento de seus pais na terra da escravidão. Ou seja, representava duas coisas as ervas amargas. Deus estava dizendo: come a erva amarga, porque será a última vez que vocês vão comer nessa terra. E segundo, e futuramente, quando as próximas gerações vierem, que elas lembrem, ao comerem as ervas amargas, da história dos seus antepassados. Com a Páscoa, Deus estava instituindo a história dos hebreus. E quem tem história, não pode ser apagado pelo pecado. A Páscoa faz nos lembrar que nós temos uma história. Aleluia. Observe, toda a Páscoa ela é pedagógica aos hebreus. Ou seja, Deus sempre instruindo o seu povo. Dando continuidade, quinto, a Páscoa no passado. A Páscoa no passado requeria, observe, uma logística rápida. Põe para mim o versículo de número 11. Nós estamos aqui, para quem está chegando agora na live, para quem está aqui, nós estamos estudando a Páscoa no passado. Já já eu vou explicar o que significa a Páscoa no presente. Olha só o versículo 11. A Páscoa requeria uma logística rápida. Olha só o versículo 11 e o 12. Assim, pois, o comereis. 2 pontos. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. Olha o 12. E o comereis. A continuação do 11. E o comereis, como, gente? Como? Apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Olha o 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Ou seja, Deus estava ordenando aos hebreus uma logística rápida. Escute, a ideia de logística vem de uma programação de viagem, de uma programação de transporte. E essa é a ideia de Deus. Deus, ao instituir a Páscoa aos hebreus no Egito, Ele vai elaborar a sua logística. E a sua logística na Páscoa, lá no Egito, requeriria, primeiro, Deus ordenou que os cintos deveriam estar presos nos lombos. O que isso representa? Para quem não sabe, o povo hebreu tem como cultura vestir túnicas. O que são as túnicas? Vestidos longos, tanto homens para com mulheres. Porém o modelo e as cores definiriam a túnica masculina e a túnica feminina. E o que diferenciava a
túnica masculina da túnica feminina? O cinto. O cinto que prendia os lombos. Veja bem, a ideia de colocar cinto nos lombos é fazer que com os hebreus, como os vestidos eram longos, e Deus estava dizendo: saiam rápido, e para sair rápido tem que ter mobilidade, agilidade. Deus estava dizendo: cinge os vossos cintos, ou seja, apertem os cintos, porque quando se apertava o cinto de uma vestimenta hebraica, nas túnicas, as túnicas suspendiam, trazendo mais mobilidade aos pés. Então Deus estava dizendo: vocês vão sair do Egito, mas eu quero que apertem os cintos. Ou seja, apertar o cinto era a mesma coisa de ter mobilidade e habilidade na hora da fuga. E Deus estava dizendo: fuja apressadamente, essa é a Páscoa, e aperta os cintos. O maior desejo do Espírito Santo, e se você olhar nas páginas do Novo Testamento, o Espírito Santo é tão dinâmico, que você não vai encontrar o Espírito Santo parado na Bíblia. A começar por Gênesis 1, versículo 1 e o 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito se movia sobre a face dos abismos. Ou seja, se somos partes desta Páscoa, então Deus estava, assim como Ele ordenou no Egito, nos orientando nessa manhã de domingo de Páscoa, a apertar os cintos, porque a fuga precisa ser rápida. Segundo, a logística de Deus requeria sapatos calçados nos pés. Por quê? Porque eles estão de partida, eles vão peregrinar na terra, e os terrenos na fuga era íngreme, cheio de pedras, de serpentes venenosas, e os sapatos protegiam o pé nas peregrinações. Deus estava dizendo: calce os sapatos, porque por onde vocês andarem, vocês vão encontrar situações, terrenos, que podem ferir os seus pés, e o sapato te protege. Terceiro, a logística de Deus na Páscoa do passado requeriria cajado na mão. Como assim? Você já parou para analisar que o povo hebreu tem como maior característica cajado na mão? Olha só, Moisés tinha cajado, Judá, filho de Jacó, tinha cajado, o próprio Jacó tinha cajado, Elias tinha cajado. E o que chama a atenção é que normalmente esse cajado era um galho de uma árvore com a ponta em forma de arco. E normalmente esse cajado na mão auxiliaria o povo hebreu que estava saindo do Egito, peregrinar por terras desconhecidas. Esse cajado na mão ajudava a desbravar o terreno, afastar os animais selvagens durante a peregrinação. Cajado na mão de um hebreu se tornou símbolo de autoridade. E olha o que Deus está ensinando na Páscoa dos hebreus: coloquem um cajado na mão, porque por onde vocês passarem, vocês vão precisar abrir caminhos. Por onde vocês peregrinarem, vocês precisam usar o cajado para afastar os animais ferozes. A pergunta do Espírito Santo, para você que nos assiste, para você que está aqui nessa aula, é: a igreja brasileira ainda possui o cajado na mão? Nesse domingo de Páscoa, você pode olhar para as suas mãos e ainda encontrar o cajado de Deus? Quarto, essa logística de Deus, lá na Páscoa do passado, deveriam fazer a refeição apressadamente. Ou seja,
eles deveriam comer o cordeiro assado rápido. Deus tinha pressa de tirar o seu povo da terra da escravidão. Deus é um Deus que tem pressa. Quer ver o exemplo disso? Olha o versículo 3 mais uma vez. Vamos ver a pressa de Deus. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, ou seja, no dia 10 de Abibe, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Agora olha o versículo 6. Veja a pressa de Deus. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Ou seja, eles deveriam separar o cordeiro no dia 10 de Abibe, porque no dia 14 o cordeiro deveria ser morto e assada a sua carne. Ou seja, Deus deu um prazo de 4 dias para os hebreus se programarem. Isso aqui é pressa ou não é para quem ficou 430 anos na dor? Diga comigo, a Páscoa. Diga comigo, na Páscoa, Deus tem pressa. Agora vamos analisar a Páscoa no presente. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos internautas que estão interagindo conosco. Nós estamos aqui nessa manhã num bom número para esse primeiro dia de retorno dos cultos presenciais. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos analisar a Páscoa agora no presente. No presente. A Páscoa no presente, ela está centralizada na obra de Cristo na cruz do Calvário. Todo sacrifício de Jesus na cruz, ele não perde, ou ela não perde a sua validade. Por isso ela é transferida sempre para o presente. Veja, se no passado a Páscoa era celebrada por um cordeiro assado no fogo, no presente a Páscoa simboliza ou representa um Jesus que esteve pendurado numa cruz, mas que ao terceiro dia desceu dela para nos dar a liberdade na terra da escravidão. Vamos ver o texto? Por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Você que está em sua casa também pode anotar essas referências bíblicas. Você que está aqui e queira ter mais essa dinâmica de poder guardar aquilo que está sendo dito, anotem, façam as suas anotações, lembrando que no final desse estudo bíblico nós vamos aí separar 10 minutos para quem quer fazer pergunta. Se você tiver alguma dúvida daquilo que foi dito, tiver alguma curiosidade ou querer fazer alguma pergunta, você terá a liberdade de fazer essa pergunta. E eu também quero transferir essa oportunidade para os nossos irmãos internautas. Se algum internauta quiser tirar a sua dúvida ou fazer a sua pergunta, também pode mandar por escrito, que nós daqui iremos tentar responder. No final do estudo nós vamos separar aí uns 10 minutos, amém? Acharam Lucas capítulo 22? A partir do versículo 7, vamos analisar a Páscoa no presente. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 20. Estão comigo aí, gente? Oh glória. Espero que esse silêncio seja aprovação de assimilação do ensino. Versículo 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, ou seja, a Páscoa, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, ou seja, Jesus ordenando a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde quereis que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar,
E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo. E aqui, gente, a palavra cenáculo significa sala. Mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Baseado nesse texto, nós temos a representatividade da Páscoa no presente. No presente. Já falamos da representatividade da Páscoa no passado, em Êxodo 12. E agora nós vamos estudar a Páscoa no presente, a partir de Lucas 22. A Páscoa, como eu disse, no presente, ela está centralizada em Cristo. E é nesse texto que Jesus vai trazer um novo sentido para a Páscoa que se iniciou no Egito. Perceba que aqui os símbolos da Páscoa são trocados. Por exemplo, ao invés da carne assada do cordeiro, temos o corpo de Cristo que está sendo ofertado na cruz, como o pão partido na cruz. E ao invés das ervas amargas, agora temos o vinho, símbolo do sangue derramado. E é em Jesus que temos os rituais da Páscoa no Egito, transformado em ato da graça na cruz. Ou seja, Deus transforma a Páscoa do Egito em Santa Ceia. Em Santa Ceia. Vamos observar, antes de nós falarmos sobre essa questão da transformação dos ritos da Páscoa dos hebreus para o ato da graça da cruz em forma de ceia, vamos analisar a semana que antecedeu a crucificação de Jesus. Por exemplo, uma semana antes, ou seja, uma sexta-feira antes da crucificação, Jesus, ele chega na aldeia de Betânia para a celebração da Páscoa, que se iniciaria na sexta-feira seguinte. Ou seja, uma sexta-feira antes da crucificação, Jesus chega na aldeia de Betânia e ali orienta a Pedro e a João a irem até uma determinada cidade, preparar, a um determinado local, preparar a ceia. Ou seja, ele chega de forma antecipada e pede para os seus discípulos organizarem a mesa da ceia, o local da ceia e a mesa da ceia. No sábado, a Bíblia diz, ou não, quase não registra, que ele entrou em repouso. E no domingo, antes do domingo da Páscoa, um domingo anterior, a Bíblia vai dizer que este era o primeiro dia da semana, onde Jesus sobe em um jumentinho, aliás, um jumentinho, filho de uma jumenta, que ele pediu emprestado a alguém.
E ele entra pelas ruas de Jerusalém, chamado de Domingo de Ramos, aonde os judeus abrem caminho para a entrada triunfal de Jesus, que ele está sentado em um jumentinho, e os hebreus abanavam as folhas de ramos e cantavam: Hosana, Hosana, ora vem aquele que vem em nome do Senhor. Era a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Agora notem, neste domingo de Ramos, Jesus não vem montado no cavalo branco. Jesus não vem com aspecto de imperador. Jesus não vem com aspecto de dominador. Por quê? Porque se ele viesse em forma de imperador, viesse no cavalo branco, ele daria todas as informações que, por exemplo, Judas queria, que os homens queriam. E o que é que Judas queriam, que os homens queriam? Um libertador de Israel do jugo dos romanos. Alguém que viesse na qualidade de profeta, enviado por Deus para libertá-los fisicamente de Roma. Ou seja, os homens queriam o reino da terra. E aí quando Jesus vem montado no filho de uma jumenta, ele muda a proposta da mentalidade dos homens. Enquanto os homens esperam um governo humano, Jesus humildemente senta no filho de uma jumentinha. Ou seja, ele está transmitindo uma mensagem do que o seu reino não é em forma de polpa humana, não é de forma de glória humana. O seu reino é o reino dos céus, e lá no céu a única glória que brilha é a glória do Cordeiro de Deus imaculado, vertido o seu sangue na cruz. Esse domingo é o domingo de Ramos. Na segunda, ele purifica o templo, expulsando os cambistas e os mercadores. Lembram? Quando Jesus entra no templo, com uma mão, ele derruba toda a mercadoria que estava em cima da mesa, ele derruba as mesas, e com a outra mão, ele está com um chicote, chicoteando os cambistas do templo. Isso aconteceu na segunda-feira, na semana da paixão. Na terça, os sacerdotes, por saberem que Jesus havia expulsado os cambistas, na terça, eles tramam a morte, como fazer para matar Jesus. E o que chama a atenção, que quando Judas o trai, ele antecipa a morte do Filho de Deus. Porque os saduceus, os sacerdotes, a liderança religiosa, está planejando matar Jesus depois da Páscoa. Mas o beijo traidor de Judas antecipa a morte de Jesus. E os judeus tramam a morte de Jesus no feriado sagrado. Parece contraditório. Jesus foi morto por intermédio da liderança religiosa em um feriado sagrado para a liderança religiosa. Eu vou abrir um parênteses. E Jesus, ainda hoje, continua sendo sacrificado num ambiente que deveria ser sagrado. Na quarta, os evangelhos não relatam nenhuma atividade de Jesus. Tem um pouquinho de paciência, gente, nós vamos chegar lá. Na quinta, ele celebra esse jantar na aldeia de Betânia, e a Páscoa ganha outro sentido. Na sexta, é a sexta-feira da paixão, ele é morto na cruz. No sábado, ele é sepultado. Mas no domingo de manhã, a Bíblia diz que ele ressuscitou. E observe o novo sentido da Páscoa que Jesus institui na aldeia de Betânia. O jantar físico seria substituído por um memorial. Observe o versículo 14 de Lucas 22. Nós temos ainda um tempo razoável. Amém, gente? Os irmãos aí no fundo também? Ô glória. Veja, eu disse que a Páscoa no presente, ela passa de um sentido físico para um sentido memorial. Olha o versículo 14. Nós vamos ler até o verso 19. E chegada a hora, que hora? A hora da celebração da ceia na aldeia de Betânia. Pôs-se à mesa, e com ele os
12 apóstolos. E disse-lhes, esses 12 apóstolos estavam inseridos Judas o traidor também, viu gente? Vocês já pararam para analisar? Por que Jesus não denunciou de forma clara para todos quem era o traidor na mesa? Por que vocês acham que ele só revelou o traidor para João e não para os demais? Vocês já imaginaram se na mesa da ceia, da comunhão, Jesus dissesse, por exemplo, para Pedro que Judas era o traidor? O que Pedro faria com Judas na mesa da comunhão? Se Pedro quase arranca a cabeça do soldado romano, o que ele faria com Judas na mesa? Quer saber um aspecto da Páscoa? Nessa Páscoa aqui, Jesus preserva os erros de Judas de forma pública, esperando que num particular ele se arrependa. Porque se ele quisesse expor Judas, ele tinha dito na mesa da comunhão. Judas teve todo o tempo do mundo para se arrepender na mesa da comunhão, mas ele ignorou a Páscoa e se enforcou. Olha a continuidade do texto. Disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Era a última Páscoa antes da cruz. Porque eu vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino dos... Sabe o que Jesus está prometendo aqui? A próxima Páscoa não será na terra. Quem acredita que estará na próxima Páscoa presencial com Jesus no céu? Eu tenho uma notícia para dar para a igreja brasileira. A próxima Páscoa com Jesus presente fisicamente e espiritualmente será na eternidade. E quem aqui está preparado? Você em casa está preparado para participar dessa Páscoa? Olha o 17. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós. Já estou terminando, gente. Porque vos digo que não a beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: este é meu corpo, que é partido por vós é dado fazer isto em memória. Então, a Páscoa, nesta ceia, nesta Páscoa celebrada por Jesus, ela passa do plano físico para o plano memorial. Ou seja, ao invés de um ato religioso praticado por um ritual, a Páscoa agora ganha um sentido espiritual. Ouça, se a Páscoa no Egito inaugurou um novo calendário para os hebreus, a ceia instituída por Cristo inaugura uma nova vida para os eleitos da mesa. Quem aqui é eleito da mesa? Aonde estão os eleitos da mesa? Será que aí na sua casa você pode se declarar um eleito da mesa? Escute, se a Páscoa no Egito celebrava a liberdade na terra da escravidão, a ceia instituída por Cristo coloca em liberdade aqueles que bebem do seu sangue e comem da sua carne ainda neste mundo. Se a Páscoa no Egito tinha um cordeiro assado, os pães sem fermentos e as ervas amargas, a ceia é celebrada por aqueles que são frutos dos sofrimentos de Jesus, que não pode ser celebrada de forma indigna, ou seja, sem o fermento do pecado. Se a Páscoa no Egito, a logística deveria ser apressada, a ceia revela os eleitos que serão tomados às pressas às moradas celestiais, naquilo que Paulo chama de arrebatamento, ou sequestro da igreja de forma rápida. O ato memorial da mesa em Betânia tem a função de que a verdadeira Páscoa nos apresenta um Jesus ensanguentado, morto em nosso lugar. Quantos aqui podem aplaudir Jesus por esse ato? Você pode aplaudir o nome de Jesus, porque Ele te colocou em liberdade através do seu sangue derramado. Aleluias. Partindo para a parte final desse estudo, vamos examinar agora a Páscoa no futuro. Nós já falamos da Páscoa no passado, nós já falamos da Páscoa no futuro, melhor, no presente. Agora eu quero falar com vocês a Páscoa no futuro. Por favor, se segurem aí nas vossas cadeiras. Você que está em casa, não perca
o raciocínio deste estudo dessa matéria. Abra comigo em João capítulo 20. Evangelho de João capítulo 20. Versículo 11. Lembrando aos irmãos que esse culto de estudo bíblico, ele foge um pouquinho da característica de os cultos devocionais que nós temos aqui. Amém? Mas no próximo domingo nós teremos os louvores e o estudo bíblico também. Em forma de culto, tá, gente? Isso aqui é um culto da família, culto da escola bíblica dominical. João capítulo 20, a partir do versículo 11 ao versículo 23. Você que está em casa também pode estar acompanhando. Ouça o texto, observe a leitura do texto. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, ou seja, ela estava na porta da sepultura. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. O corpo de Jesus foi colocado numa pedra, representando a sepultura. Havia um anjo na cabeceira e um segundo anjo nos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu quem em pé, gente? Maria Madalena viu quem em pé? Jesus em pé. Mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus, a pergunta é, por que Maria não sabia que era Jesus? Porque o medo cegou o seu campo de visão. O medo paralisou a fé de Maria Madalena nesse encontro com Jesus. Por isso que a princípio ela não reconheceu Jesus ressuscitado. Porque o corpo de Jesus ressuscitado, ainda que um corpo glorificado, mantinha as mesmas características do corpo físico. E nós vamos ver isso já daqui a pouco. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, ou seja, o jardineiro do sepulcro, disse-lhe, Senhor, se tu levaste, ela está achando que ela está conversando com o jardineiro, dize-me onde puseste, e eu o levarei, ou seja, levarei os ungüentos, o perfume para embalsamar o corpo. Disse-lhe Jesus, e aqui está a voz do Cordeiro, que agora é o leão da tribo de Judá ressuscitado, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que em hebraico quer dizer mestre. 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ela começa a agarrar Jesus, beijar Jesus, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, ou seja, o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo à tarde, o primeiro dia da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, isso aqui é fantástico, gente, paz seja convosco. Aleluia. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor.
Baseado nesse texto, nós temos a Páscoa com o seu simbolismo no futuro. Ouça, se a Páscoa no Egito inaugurou um novo calendário para os israelitas, agora, para nós cristãos, a Páscoa, é celebrada por causa da ressurreição de Jesus. A Páscoa agora é representada pelo morto que reviveu, pelo Deus que abandonou a sua glória, que deixou de lado a par os seus atributos de Deus, se inferiorizou-se em corpo humano, morreu na cruz para derramar o seu sangue, e esse Deus humano que morreu, agora revive, está diante dos seus discípulos. E escute, o que isso representa? Qual é o simbolismo da Páscoa para o futuro? Primeiro, observe alguns aspectos da nossa Páscoa no Jesus que ressuscitou. Primeiro, se a Páscoa, escute isso aqui, se a Páscoa no Egito começou à meia-noite de uma sexta-feira, ou seja, no início do sábado, entre o término da sexta-feira na terra do Egito e o início do sábado, começou a Páscoa lá no Egito. Agora, a Páscoa para nós é ser celebrada no domingo. Passou a ser celebrada no domingo. Ou seja, entre a sexta e o sábado, a Páscoa agora ganha um novo dia, um novo calendário, uma nova data. Eu não sei se você está prestando atenção que todo esse discurso, todo esse ensino sobre a Páscoa, Jesus vem falando sobre coisa nova. A Páscoa representa a novidade de Deus. E veja, quando ele celebra, ou seja, quando Jesus morre e ressuscita, ele está inaugurando um novo dia para uma nova Páscoa. Observe no versículo 1 do capítulo 20 de João. Versículo 1, olha só. E no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. É só você fazer a conta simples. Êxodo capítulo 12, o texto em que Deus está inaugurando a primeira Páscoa, declara que o anjo da morte passaria a meia-noite no Egito, ou seja, numa sexta-feira à meia-noite, às vésperas do sábado. Porque quando os hebreus saem da terra prometida, ou melhor, saem da terra do Egito para a terra prometida, já está entrando em vigor o sábado. E os judeus desde então celebram a Páscoa no sábado. Mas Jesus, quando ele ressuscita, ele passa ou seja, a Páscoa ganha um outro sentido em uma nova data, um novo dia, o domingo. E Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Se a Bíblia era o primeiro mês do ano, agora o domingo da Páscoa da ressurreição passa a ser o primeiro dia da semana. Jesus escolheu um domingo para ressuscitar. E por que um domingo? Isso tem uma explicação. Se a antiga aliança, a Páscoa começava em um sábado, no primeiro dia do mês de Abib, agora ganha um outro sentido com Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana. Ou seja, o sábado da antiga aliança terminava uma semana. Agora no domingo se inicia uma nova semana. Vou fazer uma pergunta simples para vocês e vocês que estão em casa. Qual é o último dia da semana? Vamos lá, gente. Qual é o último dia da semana? Sábado. Qual é o primeiro dia da semana? Qual é o último dia da semana?
primeiro dia da semana, aonde o corpo de Jesus estava no sábado? Na sepultura. E aonde Jesus apareceu no domingo? Diante de Maria, na casa onde os discípulos estavam com medo. Isso aqui tem um princípio, gente. Era como se Jesus estivesse dizendo: até aqui o medo tomou conta de vocês. Até aqui a sepultura trouxe silêncio. Até aqui a pedra era a obstrução da minha sepultura. Mas no domingo eu vou remover a pedra. No domingo eu vou remover a pedra. Vou sair de lá em um novo corpo, com uma nova glória. Se o sábado é o último dia da semana, Deus estava dizendo: a semana terminou em medo, mas no domingo eu vou começar uma nova semana de alegria e de Páscoa. Se a sexta terminou com sofrimento, com a dor da sexta-feira da paixão, e o sábado o silêncio do sepulcro, Jesus ele ressuscita no domingo de celebração da Páscoa, se apresentando vivo. Deus, através de Jesus, ressuscita no domingo, para mostrar para a igreja que há uma esperança de uma nova vida, e que todo sofrimento ficará no sábado da semana passada, que no domingo ele inauguraria um novo status para aqueles que preservarem a sua fé. Páscoa representa a novidade de vida para uma vida futura. Segundo, a Páscoa é símbolo que Jesus sempre promete o que, aliás, sempre cumpre aquilo que ele promete. A Páscoa, ela nos representa que Cristo é fiel para cumprir aquilo que ele promete, ou que ele prometeu. Ouça, acompanhe comigo o versículo 13 do capítulo 20 de João. Você que está em casa, repito, pode acompanhar também. Olha o versículo 13. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. O 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas, ou quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei. Olha o 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Pare aqui. Quando Jesus olha para Maria e diz: Maria, é como Jesus entrasse na mente de Maria e fizesse ela lembrar que dias antes da cruz ele havia dito: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Essa expressão Maria, e ela reconhecendo, dizendo Rabone, era como se Jesus despertasse na mente de Maria de que aquilo que ele prometeu agora estava vivo diante dos olhos dela. Com isso, a Páscoa simboliza que Cristo sempre cumpre aquilo que ele promete. Veja o que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Por favor, coloca aqui na tela. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Depois nós voltaremos para João 20. Versículo 4. Eu disse que a Páscoa revela
um Cristo que cumpre o que promete. E olha uma promessa que está outorgada e autorizada pelo Espírito Santo para a igreja de Cristo que ainda celebra a Páscoa. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4, versículo 4. Que cada um de vós saiba. Aliás, é o versículo 14, perdão. 1 Tessalonicenses 4, 14. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha a promessa, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Você já parou para analisar que a Páscoa está nos dizendo que você vai ressuscitar? Um novo corpo, novo nome, novo céu, nova terra. A Páscoa nos aponta para o futuro dizendo, olha, há uma morada que eu já preparei. A Páscoa vem para lembrar a igreja brasileira, diante do caos que nós estamos vivendo, de que há uma pátria nos esperando, que a morte não tem poder para roubar a nossa esperança, que viveu, morreu e ressuscitou. Escute, e para provar que ele cumpre o que ele promete, ele dá provas vivas de que ele ressuscitou. Primeiro ele aparece vivo para Maria, João 20:16. Depois para os 12 dentro de uma casa, João capítulo 20, versículo 19. Depois apareceu aos discípulos em caminho da aldeia de Emaús, Lucas 24, 44. E depois ele aparece para 500 pessoas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Agora, para finalizar, de fato, a Páscoa representa a aniquilação do medo e a instituição da verdadeira paz. O último texto que nós vamos ler nessa manhã, João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, ou seja, eles estavam com as portas fechadas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Quando chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Oh, aleluia. Eu disse que a paz instituída por Cristo para o futuro, para nós, representava a aniquilação do medo e a instituição da verdadeira paz. Eu não sei se você percebeu, em João capítulo 20, Jesus diz 3 vezes: paz seja convosco. Ele vai dizer no versículo 19: paz seja convosco. No versículo 21, paz seja convosco. E no terceiro, 26, ele vai dizer: paz seja convosco. Até porque os discípulos que estavam com as portas fechadas dentro dessa casa tinham medo de 3 coisas. Eles estavam com medo dos judeus que entregaram Jesus para morrer. Se mandaram matar o pastor. Agora eles acreditavam que a liderança religiosa iria mandar matar as ovelhas. Eles estavam com medo dos romanos, que exultaram ou executaram a crucificação com todos os requintes de crueldade em Jesus. Eles acreditavam que os romanos iriam matar. Eles estavam com medo do futuro, porque eles se perguntavam: e se Jesus não ressuscitar, o que será de nós? Então, para eles que estavam com medo dos judeus, Jesus disse: paz seja convosco. Para aqueles que estavam com medo dos romanos, Jesus estava dizendo: paz seja convosco. E se alguém está com medo do futuro, olha a mensagem que a Páscoa nos revela nessa manhã: paz seja convosco. Para cada um desses medos, Jesus estava dizendo:
paz seja convosco. A Páscoa traria a assessoria do Espírito Santo. O versículo 22, Jesus, ao colocar-se no meio da casa onde os discípulos estavam, o texto vai dizer assim, evangelista Gil, que Jesus soprou o Espírito Santo. Olha o texto: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Essa Páscoa também traz símbolo do perdão, porque no versículo 23, olha o que Cristo vai dizer: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Jesus está dizendo: na minha Páscoa, eu tenho paz e perdão, e novo céu e nova terra, para aqueles que estão na terra com medo dos judeus, com medo dos romanos, e com medo do futuro incerto. Eu encerro com essa frase: na Páscoa, Jesus ressuscitou para nos colocar em liberdade. Você precisa sair para sua casa, e você precisa entender o resto desse domingo, que a Páscoa celebrada por Cristo nos traz a paz no meio do caos, e um futuro de esperança na eternidade com Ele nos céus. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor. Se é para Ele, bata mais forte. Glórias a Deus. Eu havia dito que nós reservaríamos 10 minutinhos para perguntas. Alguém de vocês que estão aqui tem alguma pergunta para fazer? Ou alguma curiosidade? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vocês que estão aí na live, tem alguma pergunta para fazer? Eu estou aqui com o meu aparelho. E se tiver alguém que queira fazer uma pergunta, pode fazer agora. Glórias a Deus. Estou vendo aqui a Eliane e David de Oliveira, Ronaldo Francisco, quem mais? Maria Soares, Silande França, Evangelista Silande, irmão Raimundo Freire, Luzinete da Paz, Rosângela Ramos, a nossa evangelista Rose, a nossa irmã Rosilene Alexandre, Jocélia Silva. Bom, eu não vi aqui nenhuma pergunta. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Logo mais à noite nós temos a segunda parte do culto da família. E quem puder e quiser, as portas da igreja estarão abertas. Você de casa é o nosso convidado, tendo em vista que nós podemos já fazer cultos presenciais. Nos coloquemos de pé. Aqui na live nós temos alguns pedidos de oração. E neste momento nós vamos entregar a Deus esses pedidos de oração. E logo em seguida daremos a bênção apostólica. Espero que vocês tenham gostado. Quem aqui não gostou desse estudo? Mas quem aqui sairá para sua casa aprendendo pelo menos alguma coisa da Páscoa? Que Deus em Cristo vos abençoe. Erga suas mãos sem ira e sem contenda. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse domingo, por esta manhã tão maravilhosa, aonde nós podemos aprender a tua palavra e o sentido da Páscoa. Senhor, que esta Páscoa, que é simbolizada pela ressurreição de Cristo, possa estar guardada, meu Pai, nas portas do nosso coração. Eu também quero apresentar a cada pedido de oração que foi colocado, meu Pai, na transmissão deste culto. A você que colocou o seu pedido de oração,
Deus, em nome de Jesus, a tua palavra nos garante que na dimensão do teu Espírito não há distância. Nós podemos interceder aqui, o Espírito Santo intervir aonde precisa ser tocado. Visita agora cada pedido de oração, a cada vida que está aqui nesta manhã. Senhor, dai-nos um domingo de Páscoa abençoado. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Erga suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos digam: não saia sem cumprimentar o seu irmão. Uma boa Páscoa, feliz Páscoa. As palmas louvam e exaltam o nome do Cordeiro. A você, Deus abençoe, em nome de Jesus. Você viu? Ô glória. Fazia tempo que eu não pregava, que eu não falava.